país, a todos. Você ouve agora o podcast As Clínicas Públicas de Psicanálise no Brasil. Tão profundamente elitizada no país, a psicanálise tem uma outra vocação, muito mais impressionante e muito mais importante quando voltada às questões sociais, como aliás já advertira seu formulador, Sigmund Freud, em discurso de 1918. A psicanálise, quando de vocação pública, é capaz de aglutinar em seu campo questões ligadas não só ao sofrimento psíquico, mas à memória, ao território, à resiliência e resistência políticas e ao fortalecimento das redes de relacionamento comunitárias. Uma ferramenta poderosa na luta por direitos iguais, equidade, sem distinções e discriminações de classe, raça e gênero. A partir da publicação do livro As Clínicas Públicas de Freud, de Elizabeth Andanto, pela editora Perspectiva, constituiu-se um grupo de psicanalistas e outros profissionais que têm estudado as clínicas públicas no Brasil. Esse podcast é fruto desse trabalho. Estamos aqui para mais uma conversa sobre a história das clínicas públicas de psicanálise no Brasil. Hoje a gente está recebendo para a nossa conversa aqui Maria Auxiliadora de Almeida Cunha Arantes, conhecida como Dodora. Enfim, é uma grande honra a gente estar aqui conversando com alguém que tem uma história tão importante, né? A Dodora é membro do Departamento de Psicanálise do Instituto Sede Sapientia de São Paulo, foi diretora desse instituto entre 2001 e 2007, professora do curso de Psicossomática entre 94 e 2007, e nos anos de 2009 e 2010 foi coordenadora geral de combate à tortura da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. É doutora pela PUC de São Paulo, e autora dos livros Pacto Revelado, Psicanálise e Clandestinidade Política, Estresse e o livro Tortura também. A gente vai falar um pouco aí sobre alguns desses livros. Eu queria te convidar, Dodora, primeiro, obrigado por estar aqui conversando com a gente. Queremos muito te ouvir. E eu te pediria para falar um pouco, começar falando um tanto da sua trajetória que está expressa nos livros, né? Um pouco como você estava contando para a gente agora aqui no bastidor, né? Como os livros expressam a sua história de vida, sua passagem pela militância, pela resistência direta à ditadura, né? Até a chegada à psicanálise. Conta um pouco para a gente da sua trajetória. Ok, Rafael. Então, queria te contar também que eu voltei a ser diretora do SEDES agora esses últimos 6 anos. Ah, tá. Né? O livro é 2011, né? Por isso que as datas estão para trás. Voltei em 2013. Bem, então, eu me formei como psicóloga em 1963. Então, a psicologia foi como profissão em 1962. Ou seja, a psicologia como um campo ciência e profissão tem 58 anos, eu tenho 57 de formada em psicologia. Em Belo Horizonte, na Universidade Católica, era um curso ainda em construção, tinha uma pegada muito forte na psicologia experimental, por causa de um dos professores, que era o Pedro Parafita de Bessa, e também no psicodrama, com o Célio Garcia. É um curso que tinha ainda a psicanálise como um campo, nem teórico, nem de pensamento, nem de proposta. Então, entrar na psicologia, que era um curso recém-formulado, né, oriundo da filosofia e da pedagogia, então, para mim, era uma novidade. Eu, inclusive, fui uma das pessoas, eu fui a Brasília com um grupo de mais 2 pessoas, uma de São Paulo e do Rio de Janeiro, para conversar no Ministério da Educação, com o ministro sobre a regulamentação da profissão, isso em 61, 62, porque o Juscelino, que foi o fundador de Brasília, ele levou muitos mineiros para Brasília. E entre esses mineiros estava o Abigar Renault, ministro da Educação na época. Então, eu me senti muito vinculada à psicologia como um campo de crescimento pessoal. Eu me formei em 1963, me casei em 1963, inclusive de presente eu pedi
amigos, a minha mãe, o que você quer de presente de casamento? Eu falei, eu quero livros de psicologia. E imediatamente nos mudamos para Brasília, em 1960, começo de 64, porque o Aldo Arantes, que era com quem eu estava casada, então foi meu marido durante 30 anos, ele tinha um convite para trabalhar em Brasília. Eu falei, ótimo, porque assim eu vou para lá, vou com os meus livros, vou me entrar em contato com... Bom, no dia 1º de abril de 64 foi o golpe. Ou seja, entre dezembro de 63 a março de 64, aquele projeto, aquele sonho, aquela proposta, ele foi absolutamente destruído. E a minha saída de Brasília, ela foi abrupta, porque como nós não sabíamos, nós não tínhamos ideia, como agora nós temos ideia, né, de um golpe em gestação, em crescimento fomentado, mas naquela época nós não tínhamos essa compreensão. Ficamos nas nossas casas e poucos dias depois do dia 1º de abril, chegou uma amiga e falou, olha, é para você sair de casa agora. Eu levantei da mesa, eu peguei este livro que eu tinha ganhado de presente da minha mãe, que ele me deu um livro de 0 a 5 anos, do Arnold Gesell. Eu pretendia ser uma psicóloga que é trabalhar com crianças. Eu falei, guarda esse livro. E levantei da mesa, deixei tudo que estava, eu estava almoçando e fui embora. Então, essa casa ficou assim durante meses, né? Quando voltaram lá para desmontar, a casa estava cheia de ratos em cima da mesa, porque eu tinha saído da mesa de almoço. Então, o meu sonho como psicóloga, ele foi absolutamente consumado. E assim permaneceu, né? Até, vamos dizer, os anos 80. Então, foram 64 até 1980, quando, após a anistia, é que eu volto a retomar os meus projetos como psicóloga, né? E esses anos de clandestinidade, eles foram, assim, um desafio. A sorte é que eu era muito jovem, então eu tinha muita energia, enfim, eu tinha tido uma vida sem nenhum tipo de constrangimento, naquela época eu tinha 24 anos de idade. Então, o tempo de clandestinidade, ele foi avassalador, do ponto de vista psíquico, do ponto de vista material. Além de Brasília, nessa condição, nós imediatamente fomos para o exílio, né? Logo depois, eu fiquei no exílio, nasceu meu filho André, em 1965, e aí no Uruguai, o Uruguai é um país encantador, né? Ainda não tinha essa configuração hoje. Hoje a gente tem uma outra visão do Uruguai, né? Mas foram para o Uruguai todos os dirigentes políticos do país, inclusive o Jango, o Brizola, né? Todos os principais ministros, todos os ministros. E nós fomos para o Uruguai porque a gente achou que ia ficar lá só um pouco, e que logo a situação ia se reorganizar aqui. Tanto é que nessa famosa ida para o Uruguai, eu levei só livros, os tais dos livros que eu ganhei no meu casamento. Porque eu achei que eu ia ficar lá só um pouquinho, 1 mês, 2, 3. Bem, então, depois do Uruguai, eu vivi longos anos clandestina, que foi uma experiência muito dura, né? Que eu conto nesse meu livro, Pacto Revelado. E quando eu saio da clandestinidade e volto à vida civil plena, né? Eu fui refazer a minha carteira como psicóloga, porque em 1963 eu ganhei uma carteira do Ministério da Educação, que era quem registrava os psicólogos. Então, a minha carteira era número 600 e pouco. Em 1980, o primeiro ato cívico que eu faço, ou de reintegração psíquica, talvez, foi de ir ao CRP São Paulo e fazer a minha carteira de psicóloga. Né, então, eu tinha uma firme determinação de retomar a profissão. Tem um elemento que você traz que eu acho muito interessante, que é mais para o final do livro, da clandestinidade como escolha, né? E é um tipo de escolha assim,
uma escolha forçada, né? Quer dizer, o campo do limite das liberdades de escolha é absolutamente estreito, né? Pela repressão, pela violência da ditadura, né? Com certeza. Mas também uma escolha porque, enfim, tem as histórias dos autoexílios, né? As pessoas que tiveram aí condições de sair, né? E a clandestinidade envolve uma série de procedimentos, né? Escolha de pseudônimos, mudança na aparência, né? Muda o corte de cabelo, muda o óculos e tal, todas essas coisas que incidem na identidade, né, do sujeito. Quero aproveitar para te perguntar, porque eu não me lembro de nenhum outro texto que trabalhe, que pense a questão da clandestinidade que não o seu livro, né? E acho que me parece um paradigma importante para a gente recuperar, porque a gente vive um momento de profunda exposição, né? Exposição larga das identidades, os nossos dados são inteiramente divulgados nas redes sociais, todo mundo sabe a nossa cara, o nosso nome, de onde a gente vem, as nossas identidades, né? Então, o que me intriga, a questão da clandestinidade pode seguir atual na psicanálise, quer dizer, como é que a gente pode entender a importância, enfim, do seu ponto de vista também, da sua biografia, da sua trajetória, da questão da clandestinidade para a psicanálise. Como você pensa isso hoje? Então, Rafael, quando eu escrevi esse livro, né, que foi exatamente como se fosse assim um passaporte, um retorno à vida profissional, né, eu percebi que eu não sabia mais nada de psicologia, zero. Então, a melhor forma de aprender é voltar para a universidade, né? Eu fui a PUC de São Paulo e me inscrevi no programa de psicologia clínica e escolhi, né, o Renato Mezan como meu orientador. A clandestinidade, ela para fazer as entrevistas deste livro, eu tive que convencer as pessoas. Nós falamos, mas por que você quer saber sobre as nossas vidas? Se você sabe tudo, por que você não conta a sua vida? Eu falei, não, eu vou fazer um livro sobre mim. Eu não vou escrever um romance. Eu vou fazer um texto que possa ter uma discussão, possa ser compartilhado, possa ser arguído dentro da universidade. Então, os militantes que eu conhecia não queriam dar entrevista. Por quê? Porque eu escolhi fazer entrevistas com pessoas que viveram 10 anos clandestina. Então, foi muito mais do que a mudança da aparência, muito mais o que significava a clandestinidade. Para os militantes políticos desta organização a qual eu pertencia, que se chamava Ação Popular, né, era você romper os laços de família, ter outro documento pessoal, você abandonar qualquer pretensão profissional, porque você tinha que se fazer anônima aonde você estivesse. E a primeira coisa que você tinha que fazer era sair do lugar onde te conheciam e onde você morava e onde você vivia. Você literalmente sumia. No nosso caso, a organização política da qual eu participei, ela tinha uma proposta muito identificada com o maoísmo, tanto é que a Ação Popular, depois que era inicialmente um agrupamento de origem na Igreja Católica, ela se torna marxista-leninista com uma pegada muito forte também, atravessada pelas todas as lutas que houve nesse período, né? E a gente tinha uma proposta, nós gritávamos revolucionária, viver junto, trabalhar junto, comer junto com a população com a qual a gente fosse trabalhar. Então, não era para você chegar lá, né, e falar, oi, e aí vamos... Não, é para você ser igual, no máximo, imaginarmos nós, o máximo possível. Então, nesse sentido, nós fomos, né, para morar no interior de Alagoas. Por quê? Porque nós queríamos fazer um trabalho com os camponeses. Nós tínhamos a proposta, considerávamos que o caráter de classe da sociedade brasileira exigia uma revolucionarização do campo. Nós achávamos que tínhamos que nos integrar com os camponeses. Naquela época, o Julião, que era um dirigente, né, tinha
um trabalho ali no Nordeste, nós também queríamos fazer esse trabalho. Então, nós nos integramos e a gente tentou se tornar como a população local. Então, nós morávamos numa casa muito simples, que não tinha água, não tinha luz, nada, era o interior de Alagoas, fronteira com Pernambuco. E fomos todos, eu, meu marido e os meus 2 filhos, que tinham 2 e 3 anos de idade. E ali fazíamos um trabalho político. Eu era professora dos camponeses, né, usando o método Paulo Freire. E, claro, vindo da cidade, achava que era só chegar, então vamos conversar sobre as palavras geradoras. E a primeira coisa era escrever o nome. Bom, ali não tinha papel, não tinha lápis, não tinha nada. Além do que, um camponês, ele não tem condição de pegar um lápis, porque ele pega na enxada. Então, o lápis, para ele, é alguma coisa que a apreensão não... Então, nós estamos completamente fora das possibilidades. Mesmo assim, a gente montou um grupo de camponeses e só tinha homens. As mulheres ficavam do lado de fora. Enfim, eles aprenderam a escrever o nome, mas muito precário, alguma coisa. E esse tipo de trabalho no campo, além desse trabalho, nós tínhamos um trabalho político, né, feito em outras estruturas ali da região. E, é claro, nós chamamos muita atenção, porque nós não tínhamos a aparência física de pessoas que moravam naquele lugar. E assim que foi decretado o AI-5, nós todos fomos presos. Não fomos presos pela aparência física, nós fomos presos porque eles sabiam que nós estávamos lá, que nós éramos militantes políticos, que nós tínhamos determinadas propostas para aquele grupo, e fomos presos. Nós, os camponeses da região com quem nós trabalhávamos, a meta era uma meta política, não era uma meta de fuga, era uma meta de resistência, organização da resistência. E nós fomos todos presos. Na casa morávamos eu, uma amiga com a filha de 7 anos, e os meus filhos de 2, 3 anos de idade, e os nossos maridos não estavam. Então, a casa foi invadida, a porta foi arrombada, e a casa não tinha luz, era só lamparinas. As crianças todas ficaram muito atrapalhadas. E fui presa depois com os meus 2 filhos, que tinham 2 e 3 anos de idade, e ficamos presos de dezembro de 68 até maio de 69. Né? A experiência da clandestinidade política, para nós, envolveu, inclusive, mais do que um disfarce, ela envolvia um sonho de militância, de nós que éramos uma classe social pequena burguesa, que achávamos que podíamos fazer um trabalho político, né? E fomos todos dizimados, assim como outros companheiros nossos. Nós tínhamos 23 frentes políticas organizadas pelo país, né? Todos, em geral, foram presos. E essa experiência foi muito, muito forte para mim, para os meninos que ficaram doentes, muito doentes, porque nós, na verdade, ficamos sequestrados. Né? Durante esses meses presos, nós fomos mudados de vários lugares de prisão. Primeiro ficamos presos dentro do DOPS de Maceió, depois na cadeia pública de Alagoas, de Maceió, depois fomos passar por um equipamento da Marinha, que era a Escola de Aprendizes Marinha, depois fomos no Hospital da Força Militar. Ou seja, as 3 armas, só não tinha aeronáutica, Exército, Marinha, Polícia Civil, estavam envolvidas nessa constelação. E ninguém sabíamos onde nós estávamos. Quando nós saímos dessa prisão, nós voltamos para São Paulo, continuamos a militância política clandestinamente. Né? E foi aí, a partir de 68, 79, que a situação ficou muito pior. Né? Porque a partir de 68 não havia mais nenhuma garantia, que é isso que nós atualmente temos recebido ameaças, né? Por que a gente não faz como em 68? Então, foi a parte das prisões e da maior parte dos mortos desaparecidos políticos desse período, porque a clandestinidade, na nossa organização como na outra, todo mundo tinha um documento que não era um documento civil anterior, então as pessoas eram presas com documentos. Quando a família chegava lá, queremos, e não, aqui não tem ninguém com esse nome, porque nós estávamos com um documento preso. A clandestinidade, ela voltou como um bumerangue para o processo nosso, que foi de ser militante político dentro de um país, e clandestinamente ele foi desbaratado, né? Claro, pelas Forças Armadas, e hoje a gente sabe que tiveram apoio irrestrito, né, dos Estados Unidos.
Continuamos clandestinos, assim permaneci até 1976, quando o Aldo foi preso novamente, no que ficou conhecido como a queda da Lapa, né? E aí eu passei a sair da clandestinidade, né? E aí eu fui uma militante da luta pela anistia. Dodora compartilha conosco um pouco de seus aprendizados e impressões sobre o contexto político que viveu após a clandestinidade e fala também sobre seu engajamento na luta política durante a ditadura. O aprendizado que eu trago, assim, do ponto de vista político desse momento, é que quando nós, na época da resistência à ditadura, havia mais de 60 organizações políticas nesse país. Todas elas foram dizimadas, vários militantes assassinados, presos, banidos, caçados, exilados. E eu tomei uma decisão naquele momento. Eu passaria a minha vida a trabalhar em projetos de frentes políticas, onde pudéssemos conversar pelas ideias, apesar de eventuais divergências que não fossem essenciais. E a luta pela anistia, ela teve essa característica, é de reaproximar um Brasil desbaratado pelas forças de repressão. Nós firmemente entramos com este propósito, né, de reconstrução, e foi aí, nesse momento, né, que o Instituto SEDES Sapiência teve um papel essencial. Por quê? Nós começamos a nos reunir ainda na época da ditadura, o Figueiredo ainda estava no poder, e todos os sindicatos e locais públicos, todos fechados, vários dos seus dirigentes tinham sido presos, muitos foram assassinados, e aonde nós nos reuniríamos em São Paulo, então surgiu uma ideia, por laços de amizade, entre alguns de nós que já tínhamos com a amada Cristina, e também de várias pessoas que trabalhavam também já com a amada Cristina, vamos aos SEDES. E a amada Cristina nos recebeu de braços abertos. Ela falou, Dodora, já conhecia a amada Cristina desde 1964, 63, quando era estudante de psicologia. Então, o SEDES, que foi criado aqui na Ministro Godoy, 484, em 1977, ele foi um terreno, foi uma construção. A partir de 78, ele abriu as suas portas para o movimento de anistia. E nós nos reunimos ali sábados e domingos. A Madre Cristina falou, dia de semana não dá porque tem aula, mas essas salas todas do primeiro andar vocês podem se reunir. Aí eu cheguei para ela e falei, Madre, mas a gente quer fazer reunião domingo, como é que faz? Está aqui a chave. Me deu a chave do SEDES, não comigo. Só domingo. Então a gente se reunia e ali nós construímos as principais consignas do movimento de anistia, que foi anistia ampla, geral e restrita. Construímos o Comitê Brasileiro pela Anistia, essa pegada, né? E, paulatinamente, outros comitês foram se construindo pelo Brasil afora. Então, e foi um movimento muito forte. Aqui em São Paulo houve 15 CBAs no interior, eu viajava todos os fins de semana para fazer reuniões com os CBAs, e dentro dos SEDES, nós organizamos o primeiro congresso de anistia, que foi em novembro de 1968, no Tuca. E como é que nós chamamos os familiares de mortos desaparecidos? Nós não nos conhecíamos. Então, nós pegamos aquelas salas do primeiro andar, onde todos nós, que somos SEDES aqui, que tem aula, e pusemos assim, familiares de mortos, familiares de desaparecidos, professores caçados, etc. A gente botou um adesivo em cada porta. E as pessoas foram entrando e se dirigindo a essas salas. Assim é que nós fomos conhecendo quem eram as pessoas. Os maridos tinham presos, tinham sido assassinados, estavam exilados, banidos, caçados. Então, foi a partir de esse movimento, veja bem, era um movimento dos familiares, basicamente, porque a militância está toda presa. Então, o movimento de anistia, ele teve essa pegada de serem as famílias, né? Alguns de nós éramos também militantes, mas ele nasceu com muita amorosidade, um movimento de amorosidade. A grande tragédia
foi que a Anistia, bom, foi ganhando um poço enorme. A Nadir Kfouri abriu as portas da PUC. A Nadir Kfouri é uma pessoa sensacional, porque um ano antes, né, o Erasmo Dias invadiu a PUC e jogou, né, bombas nas meninas, e ela, antes disso acontecer, isso foi um pouquinho depois, a Nadir Kfouri disse que não conversava com o militar, né? Tanto é que, quando o Erasmo Dias foi à PUC, ele foi cumprimentá-la. Quem conta isso é o Juca Kfouri, que é o sobrinho dela. O Erasmo ficou com a mão pendurada assim, a Nadir não o cumprimentou, né? Então, a Nadir Kfouri que abriu as portas da PUC, o Congresso de Anistia de 1978. Então, isso tudo é para dizer que eu passei até 1980, 81, 82, envolvida, né, nessa luta de resistência, e que foi uma luta muito bonita do ponto de vista da irmandade que foi crescendo, porque nas reuniões cada vez aparecia mais gente, mas totalmente afastada profissionalmente, né, da minha profissão, e como eu, outros militantes também que foram pegos nesse percurso, né? Então, a clandestinidade, ela foi uma escolha. Cair na clandestinidade é quase um ato intempestivo, nós vamos sumir. Depois, permanecer clandestino é que foi uma escolha. Dodora nos conta um pouco sobre o impacto da clandestinidade na dinâmica familiar, sobre sua decisão de levar seus filhos juntos à clandestinidade e sobre o processo de escrita do seu livro. Porque depois de 10 anos, você não fala com ninguém da sua família, seus amigos, sabe? Houve momentos, como eu tinha uma outra pessoa que também se chamava Dodora, que é a Maria Auxiliadora Lara Barcelos, depois que me contaram, houve uma reunião, não sei se aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro, acho que em São Paulo alguém chegou e falou assim, gente, a Dodora morreu. Então, as pessoas falam, mas a Dodora, mas aí cada um começou a contar, né? Dodora isso, Dodora aquilo. E eu não tinha morrido, não era eu que tinha morrido. Mas isso aconteceu, porque ninguém sabia onde estava. Foi muito pesado. Inclusive, hoje, quando eu fui relendo, né, essa situação de ter envolvido, né, como mãe, né, eu levei os meus filhos juntos para essa travessia, para esse percurso. Houve militantes que não levaram, mandaram para suas famílias de volta. Os filhos que foram ficaram com as famílias, perguntam até hoje para os pais, por que você me abandonou? Meu filho, eu não te abandonei em proteger, não. Isso é proteção? Você me deixou com a minha avó. Os meus filhos têm outras histórias que eu conto aí no livro sobre eles, né? Então, são decisões que, como mãe, você tem que tomar, muito difíceis. E agora que eu já estou com quase 80 anos de idade, né? Os meus filhos estão com quase 60. É que, às vezes, eu converso com eles e eles são muito queridos. Eles falam, não, você fez o que tinha que fazer, você ficou conosco o tempo todo. E a gente não lembra de ter tido medo. Aí você pergunta, e hoje em dia? Né? Eu acho que, do ponto de vista da psicanálise, a clandestinidade, e isso é verdade, você sabe que não tem mais nenhum livro sobre a clandestinidade política. Não existe. Né? Eu é porque, não sei, eu acho que é difícil ter, porque os clandestinos não falam sobre a clandestinidade. Você recebeu exilados no aeroporto, os presos saíram das prisões, os banidos e caçados foram homenageados nas suas universidades. Não houve nenhuma cerimônia para receber clandestinos. Quem são os clandestinos? Os clandestinos, muitos permaneceram clandestinos, tem vários amigos, e que eles ficaram absolutamente destroçados. Então, primeiro tem isso. O segundo como quem são, quem a gente vai entrevistar, né? Então, com quem nós vamos conversar. Então, eu acho que o meu livro, ele nesse sentido, eu estive relendo agora, eu vou falar uma coisa assim, ele está muito bem escrito. Eu devo isso, em grande parte, ao Renato Nizam, porque ele foi muito generoso.
né? Quando eu procurei, eu falei, olha, quero fazer a minha tese, mas eu não sei nada de psicanálise. Ele falou, mas você sabe do que você vai contar? Eu falei, eu sei, então, pronto. Você sabe o que você vai dizer e eu tenho os livros que você precisa. E ele, inclusive, né, naquela época, o mestrado era 5 anos. Ele foi me emprestando, né, todos os livros, todos os textos. Na minha qualificação participou o Manuel Berlin e o Alfredo Nafá. Né, depois eu escolhi para a defesa de tese, substituindo o Nafá pelo Célio Garcia, com quem eu tinha laços profundos de amizade, quer dizer, que hoje a gente chama de transferência absoluta, né? Eu convidei o Célio e a esposa dele para serem posteriores meus padrinhos de casamento e padrinhos da minha filha. Né? Então, eu quis que o Célio Garcia estivesse na minha tese, na defesa de tese, mas eu acho que é um analisador de um processo de resistência onde o ideal de ego, né, é a referência principal. Porque a resistência clandestina só foi possível pelos laços de ideal que nós todos, em comum, independentemente, o ideal de ego é como se fosse, ele superou o narcisismo, né, da vida, o que seria do ego ideal, pelo ideal do grupo. E foi isso que nos sustentou como grupos. Inclusive, eu li recentemente uma fala do Mezan sobre o livro, e ele disse que me relembrou que a nossa conversa era como é que poderia tornar um objeto de uma extramuros, naquela época era essa compreensão da psicanálise, porque não era uma questão subjetiva, não era do campo do sofrimento psíquico, estrito senso, ele estava referido, mas como é que isso pode ser um objeto de estudo de um campo tão constituído como a psicanálise? Né? E à medida que nós fomos conversando e achamos essa constelação, né, é que deu consistência para que o meu trabalho pudesse ser um escrito de psicanálise, com base na metapsicologia, baseado em determinados textos, inclusive da primeira tópica. Então, nesse sentido, eu acho que a questão da clandestinidade ela é possível de ser retomada num outro século. Né? Que é claro que, neste momento, as questões, o tipo de clandestinidade como nós tivemos naquele tempo, não se coloca, porque naquele tempo nós mesmos, mas doutora, quem fazia os documentos de vocês? Nós mesmos. Nós tínhamos esquema pessoal para fazer os nossos documentos pessoais. A mulher, naquela época, não tinha certidão de nascimento, casamento, ninguém tinha certidão de casamento. O telefone era telefone de ficha no orelhão. Você não ia em banco para tirar dinheiro, quer dizer, você não tinha que ter CPF. Então, eu acho que hoje a constelação, do ponto de vista da organização do mundo, é outra. É um mundo onde essas fronteiras foram expulsadas, onde o trânsito da comunicação está onde? Nas nuvens, está guardado nas nuvens. E ele diz respeito a nós todos ao mesmo tempo. Né? Então, aonde que a clandestinidade entra como um objeto de estudo? Se a gente quiser, a gente pode descobrir como, mas eu não teria como te dizer. Agora, que é uma experiência incomum e de uma fortaleza profunda, pode ter certeza que é. E nós só conseguimos, quem ficou clandestino 10 anos, só conseguiu, porque os laços que hoje a gente chama laços de amizade, ninguém solta a mão de ninguém, etc. e tal, eram laços que tinham nós achávamos que a gente tinha uma missão muito especial. E realmente a resistência clandestina foi muito importante no processo de minar a ditadura. Né? E as pessoas que eu consegui, que foram os meus depoentes, sabe quem eram? Naquela época você não se envolvia como um falante no livro. Eu não fiz isso no primeiro e também não fiz isso no livro de tortura. Meu próprio marido, um grande irmão nosso, irmão de amizade, que é o Haroldo Lima, mas o Betinho, Herbert José de Souza,
que era também fundador da Ação Popular, que era também nosso padrinho de casamento, com quem nós somos juntos para o exílio, e a Maria Luísa Barros Carvalho e a Elzira Vilera, que eram todas militantes. Mas eu tive que fazer, olha, mas você vai fazer o que com esse livro? Tanto é que eu tomei os depoimentos, depois eu degravei esses depoimentos, depois eu levei para cada um os depoimentos que eles deram, tudo isso transcrito no papel, né? Então, hoje em dia, né, aonde é que é necessário ser clandestino, de que forma, para fazer exatamente o quê? No nosso caso, um processo de resistência, de tentativa de enfrentamento, né? Hoje em dia, haverá outras demandas. Só posso te agradecer por ter escrito esse texto, que ele é tão importante e, de fato, se mantém como uma referência para a gente pensar esse assunto ainda pouco, e essas experiências ainda tão pouco descritas na literatura, né? Enfim, como nós podemos contar com esse seu livro. E com os seguintes também, vamos falar um pouco sobre eles já, né? Mas eu não queria também deixar de te perguntar, né? Não queria deixar passar a oportunidade de te perguntar sobre o que você estava comentando agora, né? Na segunda metade dos anos 70, e a sua, enfim, a sua recepção, né? Como você foi recebida no SEDES, enfim, uma série de atividades que aconteceram nessa instituição que tem uma história incrível aí na resistência à ditadura. Eu também queria te perguntar sobre a situação que aconteceu no Rio de Janeiro, o caso Amilcar Lobo, né, que ali na virada da década, né, ganha público graças à denúncia, né, a coragem da Helena Bessermann Viana e outros que acompanharam ela depois, né, que tomou, enfim, os jornais cariocas, o Jornal do Brasil e uma série de outros veículos, né, que, enfim, reorganizam tanto ali o movimento carioca, reorganiza a resistência à ditadura, né, no movimento carioca, e que coloca isso como uma agenda fundamental, né, de não pactuar com o silêncio imposto pela ditadura militar. E aí, bom, você está dizendo, né, que, como você falou, né, desde 63 você é psicóloga, veio com todo esse percurso, e eu suponho que esse reencontro com a psicologia, com a psicanálise nos SEDES aí da segunda metade dos anos 70 em diante também vai marcando sua trajetória. E eu queria te perguntar, como chega para alguém que tem uma trajetória como você, como chega o impacto do caso Amilcar Lobo aqui em São Paulo, no SEDES, como foi para você e para o... Na verdade, o caso para a psicanálise, né, no SEDES, a dona Helena esteve no SEDES quando ela veio lançar o livro Não Conte a Ninguém, né? Mas isso já era bem mais para frente, né, quando ela já tinha publicado o livro. A questão das lutas que houve das sociedades psicanalíticas do Rio de Janeiro, filiadas à IPA, ela não chega ao SEDES de uma forma... Ainda não existia o curso de psicanálise, os cursos de psicanálise, o SEDES ainda não tinha, né? O SEDES ele vai se organizar para exatamente montar, a partir principalmente da convite, né, da chegada no SEDES da Regina Schneiderman, em 1975, e depois que ela abriu para fundar o curso que acaba se fundando de psicanálise. Mas eu não sei, eu não acompanhei esse momento dos primórdios do curso de psicanálise, quando a Regina Schneiderman faz a organização do curso, depois quando chegam os argentinos, em 76, né? E nessa época eu não sabia dessas questões que estivessem ocorrendo no campo da psicanálise, não tinha familiaridade. E dentro do Conselho de Psicologia, como eu disse para você, eu também não estava mais filiada. Agora, pessoalmente, acho que a dona Helena foi de uma coragem ética, né? Uma mulher forte, com uma formação médica, psicanalista, que enfrentou, né, eu diria assim, não só o preconceito, mas enfrentou, porque ela tinha, né, uma trajetória também como militante, vinculada ao
Partido Comunista Brasileiro, tanto é que a primeira comunicação é na Voz Operária, né, quando sai em 1973, né, a primeira denúncia, né? Então, eu acho que ela tem uma posição determinada, que é a posição que qualquer psicanalista tem que ter, principalmente em relação à tortura. A tortura é um crime inafiançável, quer como crime comum, e é uma tortura, a tortura praticada por qualquer agente de Estado, ela é uma prática de lesa humanidade, não há qualquer tipo de acordo de nenhuma natureza que se possa fazer com a prática da tortura. Alguém que comete a tortura em nome do Estado, estando dentro de um equipamento clandestino, como eram os porões do DOPS, estando dentro de uma casa da morte, que é onde a Inês Etienne foi torturada com assistência do Amilcar Lobo como médico do Exército, falando, não pode continuar a torturar porque não vai morrer. Então, essa prática nefasta, assassino, genocida, do Amilcar Lobo, ela, ao ser denunciada, ela engrandece a pessoa que faz a denúncia. Então, eu acho que a psicanálise e a tortura, elas são incompatíveis como campo de conversa. Para a psicanálise, a tortura serve para ser denunciada sempre. E hoje nós vivemos situações desse tipo, que a tortura é praticada pelo agente de Estado aonde? Na rua. Qualquer policial armado, sem arma, mas que tortura em nome do Estado, porque ele é um servidor público, ele está praticando um crime de tortura. A população pobre, população periférica, que seja na Avenida Paulista, que seja no Largo do Arocho, que seja em Paraisópolis, que seja no Morro Grande, ele está praticando uma prática que merece repúdio. E o psicanalista, né, que depois, no final da nossa entrevista, eu vou falar entre clínicas públicas e tortura. Se nós estamos na rua, né, nós estamos em vários territórios onde acontecem essas práticas, uma das nossas propostas tem que ser sempre denunciar a tortura. Não tem acordo. E as populações que seriam atendidas por uma clínica de psicanálise, que sai dos seus territórios próprios para ocupar as cidades, ela sempre vai presenciar cenas dessa natureza. Então, eu acho que lamentável, né, que tenha havido grupos de psicanalistas filiados a organizações internacionais que tenham tentado acobertar um torturador. Merecem o repúdio profundo. Obrigado por esclarecer. Eu não tinha localizado nas datas, né, que, enfim, a sua trajetória, né, no percurso da formação propriamente dita vem em 84, né, depois de anos aí nas comissões da luta pela anistia. Tanto é que eu entro, né, eu fiz ao mesmo tempo o mestrado na PUC e vim fazer a formação em psicanálise, né. Minha amada Cristina, ela me apresentou os meus dois entrevistadores, né, deve ter muito tempo, eu não tinha nenhuma prática, eu era assim, absolutamente uma pessoa com quase 80, eu já tinha 50 anos, quase 50 anos, 40 e tantos anos, não tinha nenhuma prática. Então, a amada professora, você fazia entrevista com o Renato Mesano e com a Ana Maria Sigal. Então, lá fui eu para as entrevistas, e eu tinha um processo aí que você me pergunta se a clandestinidade ela não deixa processos identificatórios lesados. Eu sempre achei que não tinha deixado, você sabe que deixa. E quem me contou isso foram pessoas com quem eu convivi. Uma amiga, grande amiga, quando eu vim procurá-la depois da clandestinidade, já depois da anistia, eu fui procurá-la e eu escrevi o meu nome, Doutora Arantes, e grudei assim na minha roupa para procurá-la. E ela falou, Doutora, mas para que esse nome aí? Eu falei, não sei se você... Ela falou, mas como é que eu não ia lembrar de você? Quer dizer, olha, eu achando que não tinha tido, não há passado nada nas minhas referências identificatórias. Então,
No caso da escolha desses dois analistas, eu gastei um bom dinheiro para tirar uma foto. Naquela época, aquela foto 3x4 preta. E eu fui no fotógrafo, essa foto está muito ruim, mas para onde a senhora vai colocar essa foto? Não, eu preciso ter uma foto bem assim. Você vê, são gestos quase que infantis. Na verdade, são gestos próprios, né? Que você percebe que você tem alguma coisa com a sua presença, assim, um desconhecimento, porque eu tenho na minha família pessoas que me contam agora que elas nem sabiam que eu existia. Tem alguma coisa, né, que a parte eu resolvi nas minhas análises, outras partes eu não resolvi, a parte que eu resolvi eu estou contando para você. Deve ter outras que eu ainda tenho que resolver. E bom, acho que também é importante a gente colocar, né, o quão fundamental, né, é a história do SEDES, né, nessa posição. Enfim, você participa já há muitos anos, né, e eu queria te perguntar qual que é a importância de trazer, né, de deixar esse legado vivo, né, da história do SEDES na resistência à ditadura, né? O que você acha, né, da história que a história do SEDES e a sua atuação, né, como parte dessa história ensina e precisa ensinar para os psicanálises no Brasil, como a sua história na sua militância, como você pensa que ela ingressa e atua na clínica, no seu trabalho, enfim, com a clínica. Em relação ao SEDES, né, essa história da SEDES Casa, ter se aberto para os movimentos de anistia, ele se abriu também dentro do SEDES, mas aí já é lá nos últimos andares, que pelo menos durante um ano a mais, foi organizado o material todo que deu origem a um projeto conhecido como Brasil Nunca Mais, né? Foi dentro do SEDES, um dos lugares onde inicialmente esse era um trabalho ainda muito, né, porque ele foi organizado com os depoimentos de presos do Brasil em tudo, os próprios presos, vários seus advogados, contando o que tinha ocorrido com eles, e foi em cima desses processos. Os advogados cederam para construir esse livro, que é hoje em dia ele está, eu não sei onde está armazenado, na época que era no Camp, teve outra época que era no seu, não sei. Brasil Nunca Mais. O que nós temos é um livro assim, pequenininho, 200 páginas, mas o acervo é um acervo grande. Né? Eu vou parar, por exemplo, quem me deu muita oportunidade assim, de participar, quando cheguei até o governo federal, foi o CRP de São Paulo, né? O CRP federal. Porque como eu me filiei imediatamente à psicologia, né, independentemente se eu tivesse qual é a área da psicologia a qual eu ia me dedicar, interessava que eu era uma psicóloga. E a Ana Bock, que naquela época era presidente do Conselho Federal de Psicologia, ela me disse, olha, isso em 2007, nós queremos que você represente a psicologia na organização, nas discussões que estão ocorrendo em Brasília, sobre a organização de um comitê de prevenção e combate à tortura. Nós queremos que você vá como psicóloga e vai também uma outra psicóloga do Rio de Janeiro. Então, foi, mas Ana Bock, de onde você me conhece? Eu te conheço. Eu participei das comissões de Direitos Humanos do CRP São Paulo, depois, não era uma atuante, né? Na Comissão de Direitos Humanos, a primeira que se formou no CRP São Paulo. Nessa primeira comissão, a Maria Rita Raquel também esteve lá numa primeira reunião, depois eu queria falar um pouquinho. E depois eu fui da Comissão também de Direitos Humanos do Conselho Federal de Psicologia. E como psicóloga que eu participei em Brasília, a única categoria que não era advogado, servidor público, estava nessa discussão de enfrentamento à tortura, era a psicologia. E eu era uma dessas pessoas. Teve uma outra colega, que era Esther Arantes, e depois veio uma outra no Rio de Janeiro, que foi a Jane Calhau.
Né? Então, nessa condição de integrante num comitê de prevenção e combate à tortura, é que eu fui convidando outros psicanalistas. Um deles foi o Paulo Endo, aqui de São Paulo. Esse comitê de prevenção e combate à tortura, por isso que eu tenho um caso com a questão da tortura, que eu elegi como a questão que eu pretendo levar até o fim da minha vida. E para dentro da psicologia, ela está, né? E ela agora precisa ficar dentro da psicanálise, né? Porque a psicologia ela é muito estruturada no país, né? Até alguns anos atrás, havia 350 mil psicólogos no Brasil, não sei, talvez a Emília saiba quantos são agora, provavelmente 400 mil psicólogos no Brasil. Agora, nem todos os psicólogos são psicólogos da área clínica, né? A psicologia tem quase 11 especializações, mas não faz mal. A psicologia ela é muito estruturada como um campo do conhecimento, ela é uma autarquia do ponto de vista organizacional, ela tem já os seus estatutos, seu modo de funcionamento muito organizado, diferentemente da psicanálise, principalmente dentro dos SEDES, né, que tem uma posição muito forte de não regulamentação da psicanálise, e sim uma regulação da psicanálise. A psicanálise dos SEDES não quer nenhuma ingerência que ultrapasse aos SEDES para determinar, assim como os SEDES ainda hoje, é uma questão da discussão, e agora então volta à discussão, os SEDES não têm nenhum vínculo com o MEC. Era uma posição da Madre Cristina, não quero os SEDES vinculado ao Ministério da Educação, isso em 1977. Por que, Madre Cristina? Porque o ministro da Educação era um capitão de Marighella. Quem imaginaria que hoje seria um general, ou generais que estariam no governo? Então, o vínculo com órgãos públicos nunca foi de interesse do SEDES. Né? No caso da psicanálise, muito menos. Né? Agora, em relação à minha atuação, eu, de uns tempos para cá, eu fiz uma opção consciente de fazer o meu percurso muito mais no campo de uma atuação profissional e dentro do SEDES como um todo, do que numa atuação clínica organizada. Ou seja, eu não tenho um vínculo hoje, né, com nenhuma clínica de atuação pública, né? Inclusive, eu acho que eu fiquei muito tempo, porque, na verdade, eu peguei meu mestrado, terminei em 92. Depois, aos 70 anos de idade, que eu vim fazer o doutorado. Eu fiquei 6 anos fora do SEDES. Então, esse tempo todo, eu fiquei muito envolvida com esse processo, e a minha clínica ficou, eu diria assim, até então, um padrão mais tradicional. E, atualmente, eu não estou vinculada a nenhuma clínica social, de trabalho e tal, aí por falta mesmo de condições objetivas. Então, hoje eu me coloco num campo pensamento, no campo da colaboração dentro da instituição do qual ainda sou diretora até o final do ano que vem. Eu prefiro, nesse momento, fiz uma escolha de poder ser uma facilitadora dentro do SEDES e do Departamento de Psicanálise de questões que estão pouco contadas. Então, a questão do racismo estrutural é uma questão com a qual eu tenho um vínculo muito forte de atuação e uma pretensão, né? Eu tinha uma pretensão que não foi possível realizar, de me envolver fortemente com os grupos de visita aos presídios. Eu fiz essa escolha. Então, na verdade, quando acabou o governo, acabou a comissão. O mecanismo de prevenção de combate à tortura é um organismo do Estado. Por isso que o Bolsonaro tentou demitir todo mundo, falou para dar mais, mandar todo mundo embora. O pessoal falou, mas como? Se desmontar um mecanismo do Estado, provavelmente ele vai desmontar. Mas a ideia é que, como eu acho que a tortura é uma prática do humano, né, demasiadamente humana, porque eu não qualifiquei a prática como demasiada, um advérbio de modo, demasiadamente humana, e ela é humana. Porque se você tira do campo do humano a tortura, você isenta o torturador de qualquer responsabilidade.
que ele passa a ser ou ele passa a ser uma pessoa que é dentro das suas faculdades, né, que ele tenta invocar que cumpriu ordens, que o Eichmann fez e outros fazem, não, só cumprir ordens. Se você tem a lucidez para cumprir uma ordem, é porque você continua absolutamente capaz. E você fez essa escolha. Então, eu tive a pretensão, Rafael, de ser uma pessoa que continuasse com essa bandeira, e eu fui tentar me aproximar desse campo. Né? Na verdade, não foi possível, né? E eu continuo como sendo uma espécie de consultora na psicologia para muitos momentos, e dentro do SEDES, no departamento. Mas eu não tenho uma atuação na clínica aberta, que eu acho que é tudo que deve ser feito. E a grande questão do meu livro, eu fiquei muito mal, eu quis desistir. Eu falei, eu não vou conseguir. Porque quando eu vi que a tortura, o primeiro código de Hammurabi foi escrito no século XVIII, antes de Cristo, aquele famoso código que fala olho por olho, dente por dente, 18 antes de Cristo. Já havia uma tentativa de enfrentamento. Assim. Então, o que tem do humano? Né? O Freud falou, olha, o humano ele é o germe da existentividade intrínseca humana, o projeto civilizatório que vai tentar dar conta disso. Então, eu tive uma escolha de tentar me envolver e atravessar esse campo, né, para me dedicar a isso. Então, na verdade, não ocorreu, e eu volto, depois do meu doutorado, fiquei ainda um pouco afastada do SEDES, e eu volto exatamente numa reunião que houve aonde? Na casa da Noni, com o Sérgio, quando nós fomos discutir, em 2015, a organização de um evento que foi a psicanálise e o negro no Brasil, racismo negro no Brasil, que a psicanálise tem a dizer, que até hoje continua em processo. Né? Então, foi ali, em Casa da Noni, foi o primeiro lugar onde eu fui fazer essa reunião, e acho que essa é uma pauta que não termina. Então, eu acho que hoje eu tenho mais esse envolvimento com esse compromisso, e estou numa posição mais eu diria assim, de compartilhando, né? Propostas, ajudando a encaminhar decisões, do que numa atuação assim, plena como uma psicóloga clínica, por exemplo, né? Ou psicanalista. Sim. Deixa eu justamente pegar essa sequência, né, que, enfim, com o seu doutorado e, enfim, depois foi publicado, né, em livro, que é esse livro que está aqui, né, da tortura. Uma série de coisas, né, se desdobraram. Você lembrou agora do livro, né, da questão racial, né, do psicanálise de racismo que tem, e eu também queria lembrar de um outro evento que depois foi publicado em livro, que é justamente sobre o que a psicanálise tem a dizer sobre a ditadura civil-militar brasileira, né? Enfim, você entende esses debates como uma continuidade da... Eu acho, porque, por exemplo, aquele debate ali foi um debate histórico, né? Porque, e aliás, eu queria ter, vocês sabem disso, mas em alguns momentos históricos nós tivemos psicanalistas que tiveram papéis importantes. Por exemplo, o Hélio Pellegrino, que era de uma dessas instituições do Rio de Janeiro, né, filiadas à IPA, ele, numa famosa passeata dos 100 mil, antes do AI-5, ele foi num comitê de 5 pessoas, foi um que foi levar uma carta para o Costa e Silva, no mês de março. Eles tiraram, imagina, um ato público, 100 mil pessoas, quem que vai construir? Então, as pessoas que se organizaram ali foram, um deles era o Hélio Pellegrino, né? Então, foram levar para o Costa e Silva, o Costa e Silva, eles levaram a carta no dia 28 de março, o Costa e Silva fez assim, no dia 1º de abril foi o golpe. Hélio Pellegrino. Na época do resgate, né, da Comissão da Verdade, a Maria Rita Kell foi psicanalista, fazer parte da Comissão Nacional da Verdade. Esse evento que teve no SEDES, né, a psicanálise e a ditadura civil-militar, ela foi uma das convidadas, Alberto Diniz foi um outro convidado, né, e outras pessoas ali se
também falaram, Paulo Enda na época também foi, e vários membros do departamento de psicanálise. Mas eu acho que ainda às vezes eu sinto que essa questão, né, dentro do SEDES, através dos seus departamentos, enfrentamento da ditadura, a denúncia da tortura, etc., ela fica uma coisa como uma pauta a ser abraçada. Ela não é uma pauta em si. Ela faz parte da Carta de Princípios do SEDES. O SEDES, hoje em dia, é uma instituição que tem muitos campos, né? Sempre teve, né? A questão do CNRDV, que é o enfrentamento das crianças vítimas de violência doméstica, do CEPIS, que é o Centro de Educação Popular do Instituto SEDES, agora tem um núcleo de assistência social que conversa com os refugiados, pessoas idosas, e todos os nossos cursos, são 30 cursos, o SEDES tem 30 cursos, 12 de especialização, mais de um ano de duração, e 18 de aperfeiçoamento. E cursos de expansão, que 30 no primeiro semestre, 40 no segundo. Então, o SEDES é uma instituição de transmissão do conhecimento, de ensino para a militância. O departamento de psicanálise, que tem, até a última pauta que eu li, tinha 250 membros, é um departamento que tem, acho que uma forte pegada, assim, do ponto de vista de um campo progressista, né? Mas as pautas mais agressivas no campo da cultura, eu acho que provavelmente as clínicas públicas é que vão trazer essas pautas. Por quê? Porque traz em nome da clínica, que é um fazer muito caro para o psicanalista. É um lugar de identificação imediata. Se você trouxer com uma pauta teórica, pode concordar, não, mas se ela vem pelo viés da clínica, né, eu acho que vai ser um casamento perfeito, porque ela vai ter autoridade, do ponto de vista da autoridade, é um nome incorreto, legitimidade para trazer uma prática, que é uma prática que está sendo exercida no Brasil, e agora, da pior maneira, uma ameaça de ser uma prática institucional, porque eu não tive oportunidade de dizer, mas se eu tivesse um outro, né, se fosse um jornalista, se eu tivesse acesso à televisão, no dia que o Bolsonaro, ao votar o impeachment da Dilma, ele fez elogio para o brilhante Ustra, que foi o torturador mor que chefiou, inclusive, as operações da Casa da Morte. A metade dos deputados não sabia que era brilhante Ustra, mas eu sabia, e muitos brasileiros sabiam. Naquele momento, já dava para você ver, porque uma pessoa, ele falou a pior coisa que a esquerda poderia ouvir. Não foi feito nada. Ele continua a falar. Então, é como se o Bolsonaro, ele não é mais o ovo da serpente, ele é a serpente em si. Então, já nasceu, ali era o ovo, ele botou em 2016. Eu acho que, 2013, né? Eu acho que a questão hoje de fazer esse casamento com as clínicas públicas, um dos modos deve ser esse. A denúncia da tortura, a prática do agente Estado, na rua. Além dos lugares de repressão. Sim, sim, totalmente de acordo, porque essas clínicas públicas recebem essas populações, né, vulneráveis e, enfim, torturadas pela polícia, né, a população... Porque sabe uma coisa, Rafael? As pessoas que são torturadas, elas não falam. Por exemplo, você pode pensar assim, meu marido, por exemplo, Aldarani, foi barbaramente torturado, quase foi assassinado. Nunca conversamos sobre isso. Tem alguma coisa, né, da tortura que ela eu não sei nem dizer, ela é inominável, digamos assim. E eu suponho que isso aconteça também
aquelas pessoas que estão na rua, estão em situação de rua, ou que estão em ocupações, e que se você não vê o que está acontecendo, elas também não vão comprar. Então, tem alguma coisa na prática da tortura que eu achei que eu ia achar no meu livro. E achei que esse livro ia dar, assim, subsídios para qualquer pessoa. Não aconteceu nada. Ou seja, a tortura, ela é uma pauta perdida. Tortura em preso, ninguém vai se preocupar. E aí, eu ia trabalhar com os presos e os torturados, porque é uma pauta vencida, perdida, mas é nessa que você tem que... Porque na história que eu conto no livro, em várias ocasiões no mundo, a tortura foi proibida em determinados países. Na Dinamarca, na Suécia, houve várias convenções internacionais. Sempre depois das grandes guerras tem uma convenção, tem um pacto, tem um combinado, saem legislações, saem nominações, saem ordens, e a coisa continua. Então, todas as tragédias que aconteceram no século XX, e ela continua como uma prática do humano. Não é por isso que ela é demasiadamente humana. E que todo mundo fica meio chocado com esse demasiadamente humano, mas no meu livro está explicado nas últimas páginas, porque eu usei. Porque tortura é uma coisa, tortura, um ato humano, demasiadamente humano, tirou a tortura do campo do ato animal. Quem tortura permanece humano, ele não vira um animal. Porque ele sai da tortura, ele torturou, e ele volta para a casa dele, ele abraça os filhos, ele dá um beijo na testa da esposa ou da namorada, ou vice-versa, também se tem mulheres torturadoras. Então, tem uma cisão, né, no campo do humano que é matéria para psicanalista estudar. É verdade. E que, se você estudar 10 anos e nunca mais puser o pé numa instituição de psicanálise, ela vai continuar precisando ser estudada. Porque ela permanece. É a única prática que permanece, apesar do século XXI. Então, se você imaginar que puseram uma cobra, né, na Cecília Coimbra, por exemplo, é o mesmo tipo de cobra que puseram lá na época do Hammurabi, no século XVIII a.C., o que mudou do humano, ou melhor, o que permaneceu do humano? Eu não sei dizer. Bom, doutora, só posso concordar. Enfim, de novo, te agradecer por também ter escrito Além do Pacto Revelado, esse outro livro que é a tortura, que, enfim, deixa aí muitas lições para a gente trabalhar, né? Queria te agradecer pela conversa. Eu acho que, de alguma maneira, a gente passou aí por todo o roteiro de perguntas que eu queria te fazer e, enfim, obrigado mesmo. É possível prever que a consciência da sociedade irá se despertar e fará com que se lembre de que o pobre deve ter tanto direito à assistência para sua mente, quanto dispõe agora do auxílio oferecido pela cirurgia a fim de salvar a sua vida, de que as neuroses ameaçam a saúde pública não menos do que a tuberculose, e tampouco podem ser deixadas aos cuidados impotentes de membros individuais da comunidade. Tais tratamentos serão gratuitos. Pode ser que passe um longo tempo antes que o Estado chegue a compreender como são urgentes esses deveres. Tais instituições, provavelmente, iniciar-se-ão graças à caridade privada. Mais cedo ou mais tarde, contudo, chegaremos a isso. Freud, em discurso de 1918, na abertura do 5º Congresso Psicanalítico Internacional em Budapeste. Esse podcast é uma iniciativa do Grupo de Pesquisa sobre Clínicas Públicas no Brasil, com apoio da editora Perspectiva e da Fundação TID Setúbal, produzido por A Toca Audiovisual. Fazem parte do grupo de pesquisa Ana Turriani, Cristiana Martins Freire, Emiliano de Camargo Davi, Jorge Broide, Noemi Moritz Kohn, Olivia Gianecchini, Rafael Alves Lima, Sérgio Kohn e TID Setúbal.